Gente, complemento nominal. Eu vou falar do complemento nominal e aí eu faço assim. Eu gosto de trabalhar assim. Aí eu paro, dito umas frasezinhas, cobrando esses que nós já vimos, só para a gente dar uma treinada, depois eu falo dos outros. Gente, eu disse a vocês, que o objeto direto e o objeto indireto, eles completam o quê? Hã? Não. Eles existem, Luan, para completar o sentido de quem? Não, não, não. Dos verbos. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, eles existem para completar o sentido dos verbos. Eles são o que nós chamamos de complementos verbais. E agora nós vamos falar do complemento nominal. Ora, bolas. Para começar, complemento nominal. Então, esse cara aqui não completa verbo, não. Ele completa nome. O que é nome, Augusta? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio, menos verbo. E aí eu gosto de mostrar um exemplo no quadro que já facilita a vida. Eita, deve estar ótimo trânsito, um espetáculo, as buzinas gritando. Vamos lá. Pronto. Vamos juntos. Eu pus assim porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Aludir ao texto. Gente, quem é o sujeito? Vou aproveitar para falar de tudo. Quem é o sujeito aí? Não, pelo amor de Deus, me deu até uma palpitação. Olha aqui, como é que isso aqui pode ser sujeito se tem preposição, gente? Quem é o sujeito? Eu. É aquele sujeito oculto, desinencial. Eu aludi, tá? Se eu viro para você e digo assim, eu aludi, você vai dizer, ó, Augusto, aludiu a quê? Quem alude, alude a. O verbo aludir pede um complemento. Só que ele pede um complemento com preposição. O elemento que completa o verbo com preposição é objeto o quê? Indireto. Com preposição é indireto, gente. Indireto. Indireto porque ele é ligado indiretamente. Tem uma preposição no meio. Tá? Então, objeto indireto. Completa verbo. Aí, em vez de dizer que eu aludi, eu digo que eu fiz alusão. Gente, a pergunta é a mesma e a resposta é a mesma. Eu aludi a quê? Eu fiz alusão a quê? A preposição é a mesma, só tem um detalhe. Isso aqui está completando um verbo, então só pode ser objeto indireto. Isso aqui está completando alusão. Alusão é verbo? É um nome, é um substantivo. Então, isso aqui não é complemento de verbo, é complemento nominal, complemento de nome. Perceber a diferença? Um completa verbo, o outro completa nome. Aludir, está completando um verbo. Esse aqui está completando o substantivo alusão. Olha esse aqui. Necessitam do dinheiro. Tem necessidade do dinheiro. Gente, quem necessita, necessita. Isso aqui está completando verbo. Quem completa verbo com preposição? Objeto indireto. Aí eu mudo a frase. Em vez de dizer que eles necessitam, eu digo que eles têm necessidade. Tem necessidade de quê? Do dinheiro. A resposta é a mesma, a preposição é a mesma, só que isso aqui está completando um verbo. Só você pensar assim, eu estou dizendo que eles têm do dinheiro? Não. Não está completando o verbo, está completando necessidade. Necessidade é nome, é um substantivo. Então, aqui, ele é complemento de nome, complemento nominal. Sim ou não, gente? O bicho não é tão feio assim, né? A coisa tem lógica, é que não ensinam assim, né? Eu acho que
confundem um pouco a criança quando passam todas essas informações. Olha esse aqui que legal. Ele se referiu às provas. Ele fez referência às provas. Ele se referiu a quê? Isso aqui tem preposição? Tem, né, gente? Olha aqui, ó. Então, mas ele está completando um verbo? Sim, referiu é verbo. Então, se ele tem preposição e está completando o verbo, ele é objeto indireto. No de baixo, ele fez referência a quê? Ó, ele se referiu a quê? Ele fez referência a quê? A pergunta é a mesma. A resposta é a mesma. A preposição é a mesma. Só que aqui ele está completando referência. Não é ele fez as provas. Não. É referência às provas. Referência é um substantivo, é um nome. Então, aqui, complemento nominal. Ok, gente? A criança carece de afeto e a criança tem carência de afeto. Gente, a criança carece de quê? Tem preposição? Tem. Está completando verbo? Sim. Objeto indireto. A criança tem carência de quê? De afeto. Preposição é a mesma, a resposta é a mesma, só que isso aqui está completando carência. Carência de quê? Então, carência é nome, é substantivo. Complemento de nome, complemento nominal. Ok até aí? Muito bem. Então, olha só, temos outras coisas importantes ainda, mas eu vou fazer aquilo que eu disse. Eu vou ditar umas frases, vou dizer o que eu quero que vocês sublinhem, e vou dar um tempinho para vocês dizerem a função sintática. Depois a gente segue para os outros. Os que vêm agora até tem uns muito fáceis, mas vamos ver esses aí logo. Posso ditar? Vamos lá. Sensível, vírgula. Sensível, vírgula. O médico atendeu os pacientes. Aí vocês vão sublinhar sensível, depois o médico, depois os pacientes. Outra. Competente, vírgula. O secretário me entregou os relatórios. E aí vocês vão sublinhar competente, depois o secretário, depois me, depois os relatórios. Outra. O goleiro experiente não perdeu pênaltis. Só que vocês vão colocar, por favor, não ditei, vou falar agora, o experiente entre vírgulas, tá? O goleiro, vírgula, experiente, vírgula, não perdeu pênaltis, tá? Aí vocês vão sublinhar o goleiro, depois experiente, depois pênaltis. Mais uma. Ao policial, vírgula, pedir-lhe informações. Ao policial, vírgula, pedir-lhe informações. Aí vocês vão sublinhar ao policial, depois o lhe, depois
informações. Oi? E viu? Aí. Outra, mais uma. Peraí. Os alunos dependiam da avaliação do diretor. Não, da avaliação do diretor. Aí vocês vão sublinhar os alunos e depois um traço pegando da avaliação do diretor. Um traço pegando isso aí. Da avaliação do diretor. Agora a última. Deixa eu ver, peraí. Ele se lembrou das palavras do pai. Aí vocês vão sublinhar das palavras do pai. Pronto, podem fazer essas. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, de mãe, tá? Alguém aqui acha que a sua letra é muito ruim? Você também. Mas quando eu digo ruim, aproxima-se da ilegibilidade. Quem lê alguma coisa que você escreve não consegue entender o que você escreveu? Isso é um... Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu sou muito objetiva com os meus alunos. O examinador, com certeza vocês vão ouvir isso da professora de redação, mas assim, o examinador não vai ficar tirando um tempo dele, se esforçando para tentar entender o que você escreveu, entendeu? Então, assim, não tem que virar um calígrafo até abril, não é isso. Mas é procurar melhorar um pouco. E consegue, Augusta? Consegue. Vai treinando um pouquinho a cada dia, mas eu tenho que falar isso para vocês, entendeu? Porque é complicado, gente. Realmente, eles têm aquele número de redações. Sabe aquele texto que você lê, aquela frase que você lê e tem que voltar? Peraí, o que ele escreveu aqui? Aí ele tenta matar pelo contexto. Ele volta a ler de novo para tentar adivinhar o que está escrito aqui. Complicado, gente. Então, assim, como existe ainda um tempo razoável, pelo menos para melhorar, treinem, façam isso, entendeu? Essa história de nós digitarmos tudo é um problema sério na nossa vida, não é? E do candidato que tem uma redação em prova. Porque simplesmente a mão endurece, gente. É verdade. Assim, você tem a rapidez no teclado, mas quando você tem que pegar uma caneta para escrever, parece que está tudo duro. Então não tem jeito, tem que treinar. Né? Posso corrigir essas frases aí? São facinhas demais, né, gente? Achei que eu fui muito mãe aí. Foi não? Então vamos lá. Pode ler para mim, Paula, por favor? Eu fui de cabeça. Sensível, o médico atendeu os pacientes. Vamos lá, gente. Quem atendeu os pacientes? O médico, sujeito. Ele atendeu quem? Os pacientes. Quem atende, atende alguém, objeto direto. E eu disse lá na frente que ele é sensível. Não está caracterizando o médico? Não está no predicado? Predicativo do sujeito. E aí, só para lembrar, essa vírgula depois de sensível é opcional ou obrigatória? Obrigatória. Desloquei um predicativo, a vírgula é obrigatória. Outra.
Competente, o secretário me entregou os relatórios. Quem me entregou os relatórios? O secretário sujeito. Ele me entregou o quê? Os relatórios, objeto direto. Ele entregou os relatórios a quem? A mim. A mim é o me, objeto indireto. Gente, quem entrega, presta atenção, gente. Olha para cá. Quem entrega, entrega algo a alguém. O algo é o relatório, objeto direto. O a alguém é o a mim, que é o me. Porque quando você olha me, Aline, ué, mas não tem preposição, tem sim. A preposição a está embutida ali, né? Então, o me é o objeto indireto. E competente? Predicativo do sujeito. Não é uma característica do funcionário, do secretário? Muito bem. Sim ou não, gente? Outra. Muito bem. Quem não perdeu o pênalti? O goleiro, sujeito. Experiente não está entre vírgulas? Gente, olha que legal. Se não houvesse as vírgulas, vamos treinar isso. Se não houvesse as vírgulas, o sujeito seria o goleiro experiente. Se eu coloquei experiente entre vírgulas, experiente é predicativo. E ele não perdeu o quê? Pênalti, objeto direto. Sim? Ok. Outra. Quem é o sujeito aí? Não. Pensa, pensa. Você sempre faz a pergunta para o verbo. Quem pediu informações ao policial? Eu pedi. É aquele sujeito oculto. Né? Então, agora vai. Eu pedi o quê? Informações, objeto direto. A quem? Ao policial, objeto indireto. E este lhe não está repetindo ao policial? Objeto indireto pleonástico. Isso. É, porque é ao policial. Presta atenção, ó. Quem pede, pede algo é informações, objeto direto. A alguém. O a alguém é ao policial, objeto indireto. E o lhe é a repetição do ao policial. Ah, tá. Outra. Muito bem. Quem dependia da avaliação do diretor? Os alunos, o sujeito. Agora, eles dependiam de quê? Da avaliação do diretor. Objeto indireto. Quem depende, depende de. Muito bem. Essa foi a última? Tá. Quem se lembrou das palavras do pai? Ele, sujeito. Gente, presta atenção aqui no quadro, uma coisa rapidinho. Nós falamos disso na aula passada, quando falamos de regência. Isso é para vocês verem aquilo que eu digo na língua, ó. Tá tudo entrelaçado. Se eu digo assim, ó, só para a gente lembrar e continuar com as funções sintáticas que ainda não acabaram. Se eu digo assim para você, olha, ele lembrou o nome dela. Ele, sujeito, lembrou o quê? O nome dela, objeto direto. Se eu digo ele se lembrou, lembra que eu expliquei isso com o verbo lembrar e o verbo esquecer. Eles podem ser usados sem preposição ou com. Ele se lembrou do. Quando eu uso o se aqui, eu tenho que usar o de. Ele se lembrou do nome dela. E aí, minha gente, quem se lembra de objeto indireto. Aí ele se torna transitivo indireto. Então, ele se lembrou das palavras do pai, objeto indireto. Agora foi a última, tá? Muito bem. Então, agora, gente, nós vamos falar de uma fácil a beça, que é o agente da passiva. Deixa eu falar logo uma coisa. O aluno vira para mim e diz assim, Augusto, essa é fácil mesmo, eu decorei o seguinte. Olha só. Sempre, aí o aluno coloca um sempre que não existe. Sempre que tiver pelo, pela, pelos, pelas, é agente da passiva.
Eu digo, é mesmo, é? Pois é. Aí ele disse assim, mas olha só, presta atenção, Augusta. Ele foi convidado pelo vizinho. Gente, primeiro, entende uma coisa. Por que o nome é agente da passiva? Para começar, porque a frase tem que estar na voz passiva. Vamos lembrar uma coisa rápida. Voz ativa e voz passiva. O aluno diz assim, voz ativa é aquela que tem sujeito, verbo no presente, né? E voz passiva, verbo no passado, não tem nada a ver com o tempo do verbo. Gente, voz ativa é porque o sujeito é ativo. Ele age. E voz passiva? Porque o sujeito sofre. Se eu digo assim, Luan convidou os vizinhos para a festa. Quem convidou os vizinhos? Luan. Luan convidou. É uma voz ativa. Se eu mudo a frase e digo assim, os vizinhos foram convidados por Luan. Os vizinhos é o sujeito. Esse sujeito agiu ou sofreu? Sofreu. Eles não convidaram, eles foram convidados. Aí eu tenho uma voz passiva. E aí, olha que legal, como tem lógica e a criança não entende porque é muito pequena para entender isso. Os vizinhos foram convidados para a festa por Luan. O que vai ser por Luan ou pelo Luan? Agente da passiva. Por que agente da passiva? Quem foi que convidou os vizinhos? O Luan. Mas a frase não está na passiva? Então, pelo Luan ou por Luan vai ser o agente da passiva. Vou dar outro exemplo. As redações foram corrigidas pelo examinador. Quem é o sujeito? As redações. Esse sujeito praticou uma ação ou sofreu? As redações não corrigiram nada, elas foram corrigidas. Quem corrigiu? O examinador. Então, pelo examinador vai ser o agente da passiva, porque a frase está na passiva. Os muros foram pintados por Paulo. Sujeito os muros. Os muros pintaram alguma coisa? Eles é que foram pintados, voz passiva. Quem pintou? O Paulo. Então, por Paulo, agente da passiva. Aí o aluno virou para mim e disse assim, então, Augusto, eu estou falando, quando tiver pelo, pela, pelos, pelas, é sempre agente da passiva. Eu digo, tira esse sempre. E aí eu tenho que mostrar isso logo. Eu vou mostrar, inclusive, o agente da passiva e esse outro termo que nós não vimos. Mas eu preciso mostrar para mostrar a diferença. Aí a banca cobra isso como? A Paula pode perguntar, que ela gosta de perguntar com muita propriedade. Como isso pode cair? A banca diz assim para você, assinale a alternativa em que o termo grifado tem função sintática distinta dos demais. Diferente. Aí ela põe 5 frases. O termo grifado nas 5 é assim, pelo fulano, pelo não sei o quê, pela. Aí você, tudo igual. Pelo, pela, tudo igual. Tudo igual, nada. Aí um deles é isso que eu vou mostrar aqui, ó. Muito legal isso. Ele foi punido pelo treinador. Ele foi punido pelo erro inadmissível. Sujeito das duas. Ele. Ele puniu alguém? Não. Ele foi punido nas duas. Então, eu tenho voz passiva nas duas. Ele foi punido pelo treinador. Quem o puniu? O treinador. Então, foi o treinador que agiu. Agente da passiva. Foi ele que agiu, foi ele que puniu. Como está na passiva, agente da passiva. Ele foi punido pelo erro inadmissível. Sujeito, ele. Ele puniu ou foi punido? Agora eu pergunto a vocês, foi o erro inadmissível que o puniu? Alguém o puniu por causa do erro inadmissível, sim ou não? Isso aqui não expressa causa? Sabe como a gente chama na análise sintática? Adjunto adverbial de causa.
Ué, mas não tem jeito, Paulo. Vou dar outro exemplo, oralmente. Ele foi repreendido pela diretora. Ele foi repreendido pela diretora. Ele repreendeu alguém? Ele sofreu. Então é uma voz passiva. Quem o repreendeu? A diretora. Então, pela diretora, agente da passiva. Foi quem agiu, foi quem repreendeu. Vou mudar a frase. Ele foi repreendido pela indisciplina. Ele também não repreendeu, ele foi repreendido. Foi a indisciplina que o repreendeu? Alguém o repreendeu por causa da indisciplina. Pela indisciplina. Adjunto, adverbial de causa. Perceberam? E aí isso é decoreba? Não. É interpretação. É você ler e perceber que aquilo ali é a causa, não é o agente. Certo, gente? Sim ou não? Só para mostrar que o meu aluno lá que carimbou na cabeça dele, quando tiver pelo, pela, pelos, pelas, é agente da passiva. Pronto, não é, né, gente? Tá bom? E a questão da Sesgran Rio era exatamente assim. Assinale a alternativa em que o termo grifado tem valor distinto dos demais. Eram 5 frases, pela, não sei o quê, pelo, não sei o quê, pela. Em 4, realmente era agente da passiva. Em uma, era adjunto adverbial de causa. Tá bom? Ok. Tá. Então, fechou agente da passiva. Moleza. Agora vem aposto. Esse cai de montão a beça pra caramba. Augusta, eu acho que eu sei. Aposto não é uma coisa que explica um outro? É. O aposto é um elemento que você usa na frase para explicar um outro. Por exemplo, estou conversando aqui com vocês ou com alguém, aí eu digo assim, a população inglesa fez uma homenagem a Margaret Thatcher. Aí a pessoa me olha, Margaret Thatcher? Eu digo, ex-dama de ferro da Grã-Bretanha. Ela foi primeira-ministra da Grã-Bretanha, uma mulher porreta, sabe? Aquelas que estão 100 anos à frente. Então, essa frase caiu numa prova. Então, a população inglesa, sujeito, fez homenagens a Margaret Thatcher, vírgula, ex-dama de ferro da Grã-Bretanha. Ex-dama de ferro da Grã-Bretanha está ali para explicar quem foi Margaret Thatcher. Explicando um outro termo, a gente chama de aposto. Vou dar um exemplo mais simples ainda. Augusta, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, falou de análise sintática. Quem falou de análise sintática? Augusta. Você está conversando com alguém. Quem é Augusta? Aí você, professora de língua portuguesa. Aposto. Atenção agora para o que eu vou colocar no quadro. Sempre tem um jeito de a banca tentar derrubar vocês, mas quando vocês entendem, não vão ser derrubados. Olha aqui.